conhece, meu nome é Lia Marinha, né? Eu sou gerente de crônicas e promoção à saúde lá na Secretaria de Estado da Saúde. Na verdade, eu estou representando a diretoria, né, de atenção primária à saúde, que é a nossa diretora Flávia de Mendes, ela está em agenda externa. Em primeiro lugar, queria dar boas-vindas a todos, né? Existem pessoas novas que estão chegando agora. Então, assim, é um momento realmente da gente começar a usufruir daquilo que a gente, enquanto secretaria, pode oferecer também a vocês. Né? Uma oficina que é o encontro estadual das condicionalidades do programa Bolsa Família na Saúde, deste ano. Né? A gente tem os objetivos de esclarecer o ofício circular, é um ofício aí número 6, 2021. Esse ofício ele é referente ao acompanhamento das condicionalidades nessa primeira vigência de 2021. Então, assim, é muito importante que a gente esteja inteirado pelo ofício. Do Bolsa Família, no gestor, vai ter alinhamento das funcionalidades, dos aspectos operacionais do Bolsa Família. Acho que esses aspectos operacionais é de suma importância que vocês realmente prestem bastante atenção, visto que existem dúvidas imensas aí no território. Momento também para a gente fortalecer a gestão, né, quanto ao papel estratégico do programa Bolsa Família, as suas implicações nos indicadores de mortalidade materno-infantil em todo o estado. É porque a gente sabe que tem indicador aí que a gente precisa pactuar, e a gente precisa estar bem antenado com relação a esse indicador. Os objetivos também é a gente fortalecer a gestão, né, quanto ao papel estratégico do programa Bolsa Família e as implicações nos indicadores de mortalidade materno-infantil em todo o estado. Um indicador que é importante, né, até porque a gente pactua ele no CISPACT, vai ter oficina agora no mês de abril e maio. É de extrema importância que vocês, enquanto gestores, coordenadores e digitadores, estejam realmente bem cientes daquilo que vocês estão digitando. Informar acerca do relatório situacional estadual e os resultados no acompanhamento por todos os municípios na gestão das condicionalidades na primeira e na segunda vigência de 2020. Então, assim, eu realmente desejo uma manhã de muita produtividade para vocês. É uma manhã para que vocês esclareçam, né? Realmente aquilo que vocês têm dúvida, aquilo que vocês realmente estão com dificuldade, né? Estamos todos à disposição de vocês aqui. Queria agradecer também aqui a Ludmila por ter, né, se predisposto a participar conosco. Ludmila é consultora técnica lá no Departamento de Promoção à Saúde do Ministério da Saúde. A gente sabe que está todo mundo com a agenda cheia, mas mesmo assim ela se predispôs aqui junto conosco. Então, tenha uma manhã maravilhosa para vocês. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, agradeço o convite, espero que essas informações de hoje sejam esclarecedoras, que sejam produtivas para a rotina e os fluxos de trabalho de todos envolvidos. Nós sabemos que o momento, como já foi muito bem pontuado, é um momento delicado, né, para todos os atores envolvidos. Sabemos que, né, nova gestão, essa temática é uma temática muito importante, considerando, né, que existem novos gestores técnicos municipais, muitos ainda não familiarizados com o sistema, né, que é uma ferramenta de muitíssima importância e que impacta de forma positiva ou negativa nos percentuais de cobertura estaduais, tanto estaduais quanto em nível nacionais, né? E a gente quer contribuir, então, para que exista aí uma qualificação dos registros, né, desses dados aí, que são frutos dos resultados dos trabalhos de vocês, tanto no que diz respeito aos acompanhamentos desses beneficiários, quanto aqueles que ficam ali, né, por função de registrar esses dados. Então, eu gostaria de agradecer. Acredito que surgirão muitas dúvidas, então essa é a nossa programação, né? A gente vai tratar da questão do acesso e cadastro na plataforma do gestor, sobre as funcionalidades, né? Como gerar os mapas de acompanhamento e tabelas de motivos de descumprimento, como gerenciar os estabelecimentos, fazer suas vinculações. Então a gente fecha esse primeiro bloco e vem as questões. No segundo bloco, a gente dá uma importância aí à questão do acompanhamento às famílias aldeadas
quilombolas, indígenas, o acompanhamento do público obrigatório, que são gestantes e crianças, como é feita essa concessão do DVG, a questão da relação de importação de dados do ESUS-AB e a integração, né, com o sistema do Bolsa Família, como é feito o acesso aos relatórios, os documentos disponíveis, tutoriais, e aí a gente fecha esse segundo bloco com o encerramento. Então, nós vamos iniciar com um esclarecimento sobre o ofício circular, que foi encaminhado agora, né, no início da primeira vigência de 2021, falando, então, sobre as orientações e recomendações acerca do acompanhamento das condicionalidades de saúde nessa primeira vigência. Então, seriam pontos importantes para a gente esclarecer, que isso gerou muitas dúvidas em relação à questão de não obrigatoriedade. Quando a gente diz da não obrigatoriedade, não quer dizer que os beneficiários não tenham que ser acompanhados. Esse ofício ele implica na discussão do não acompanhamento, de não cumprimento das obrigatoriedades, das condicionalidades de saúde. Então, quais são as condicionalidades obrigatórias? Nós sabemos que o público obrigatório para acompanhamento é mulher, gestante e crianças abaixo de 7 anos, e que devem constar, né, o acompanhamento de pré-natal das gestantes e o registro da situação de vacina dessas crianças e coleta de dados nutricionais. Então, esse ofício, devido a todas as dificuldades que a gente sabe, né, que são enfrentadas em todas as localidades, por todos os profissionais de saúde envolvidos, o sistema ele teve que passar por uma fase de reorganização. Então, nós sabemos e pontuamos, ressaltamos isso diariamente, que a nossa orientação é que o acompanhamento não seja suspenso. Então, e isso não implica, o fato dele de não ser suspenso, também não vai gerar repercussões, né? Porque a gente bem sabe que antes da pandemia, esse público que não era acompanhado, né, e não tinha lá a devida justificativa do não acompanhamento, isso implicaria numa repercussão, que são aquelas advertências, o bloqueio. Na fase atual, né, e aí sim vem aqui todas as tratativas que a gente também teve com o Ministério da Cidadania, para a gente poder firmar essas orientações, né, então essa é uma tratativa do Ministério da Cidadania junto com o Ministério da Saúde, né, considerando então todas as dificuldades, né, de reorganização do Sistema Único de Atenção, e aí voltando especificamente para o acompanhamento desse público, que a gente também sabe que já é um público que encontra barreiras, né, encontra dificuldades de acesso aos serviços básicos. Então, o que a gente pontua nesse ofício, a informação principal é da não suspensão do acompanhamento de saúde, e considerando também que sempre que possível, oportunizar esse acompanhamento, né, para que sejam feitos, então, esses registros, que isso não implique em nenhum prejuízo, principalmente ao benefício variável gestante, e também considerando, né, como foi bem colocado pela Ilka, o Estado também tem interesse, né, que esse registro, essa cobertura também implique de forma positiva nos indicadores de mortalidade, né, de crianças. Então, a gente também considera que o acompanhamento dessas crianças e o acompanhamento da questão vacinal sejam priorizados sempre que possível, né? Essa é a questão principal, essa é a informação principal incluída nesse ofício. Então, a gente, né, só mais uma vez, estabelecendo que não se diz respeito à suspensão dos acompanhamentos, certo? O que é suspenso, então, é o que diz respeito às repercussões que seriam geradas por falta de acompanhamento. Então, como ocorreu na vigência anterior, e nessa vigência, o não acompanhamento, né, não vai gerar nenhum tipo de repercussão para esse beneficiário, ou seja, ele não vai ser advertido, não haverá bloqueio do benefício por conta disso, considerando a questão da pandemia, certo?
Então, mais uma vez, né, a gente reforça a orientação tanto aos municípios, né, quanto beneficiários da importância desses acompanhamentos das condicionalidades, com foco na realização do pré-natal, com foco na situação vacinal e estado nutricional dessas crianças. Nós temos estudos que comprovam, né, são evidências científicas que comprovam a melhoria de indicadores de saúde, principalmente relacionados à importância da vacinação, do monitoramento do estado nutricional. Hoje nós vivemos uma dupla carga de malnutrição, em especial para crianças abaixo de 5 anos. O que quer dizer isso? Hoje, no atual contexto, as nossas crianças, e em especial essas crianças que se encontram em situação de pobreza, extrema pobreza, elas se encontram elas têm uma manifestação simultânea de desnutrição e de obesidade. Então, ao mesmo tempo em que nós temos crianças com déficit de micronutrientes, com baixo peso, baixa estatura, também temos um quadro de crianças com obesidade. Então, é muito importante considerarmos, né, esse acompanhamento do estado nutricional e vacinal dessas crianças, e no que diz respeito também à realização do pré-natal. Reforçando sempre, né, também a nossa orientação é que os profissionais sigam, né, todos os protocolos de segurança orientados pelo Ministério da Saúde, né, a gente considera a situação atual bem ascendente da curva epidemiológica do novo coronavírus, então sempre, né, priorizando os protocolos de segurança. Outra sugestão é que esses atendimentos sejam feitos de forma escalonada pelos profissionais de saúde, sempre que possível, para que sejam evitadas as aglomerações, né? Nós sabemos que temos muitos municípios que faziam anteriormente a pandemia dias de atendimento específico a esse público do PBF. Nós sabemos que cada município atende a uma realidade local, então hoje a nossa sugestão também é que isso seja organizada, né, de forma interna, de acordo com as necessidades de cada público, de cada unidade básica, da própria condição de serviço desses profissionais envolvidos, né? Então, priorizando sempre essa questão de atender os protocolos de segurança para que sejam feitos esses atendimentos e esses posteriores registros. Outra questão que ontem, em conversa com o Ronaldo, ele sugeriu que a gente pudesse, né, esclarecer na medida do possível sobre essa portaria também, que a procedência dela é do Ministério da Cidadania e diz respeito à suspensão de procedimentos operacionais e de gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais. Então, ela foi publicada no dia 31 de março de 2021, né, lembrando aqui que ela é uma portaria do Ministério da Cidadania, então ele me pediu para que eu pudesse falar um pouquinho, porque isso gerou muitas dúvidas, né, em relação à questão de suspensão de pagamento para os beneficiários, né, então eu coloquei aqui para a gente poder conversar um pouquinho e coloquei em evidência o que ela traz aqui, né. Então, na verdade, quando ela fala suspensão, volto aqui, suspensão de procedimentos operacionais, são esses procedimentos aqui. Então, no que diz respeito, né, eu vou falar lá no artigo 1º, suspender pelo prazo de 180 dias a partir da data dessa publicação os seguintes procedimentos de gestão e operacionalização, fazendo referência à averiguação cadastral, então, isso aqui em relação à cidadania, à assistência social, né, a revisão cadastral, a aplicação dos efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades, então, o que eu falei anteriormente, quais seriam esses, em relação ao descumprimento, como a gente não está visando isso neste momento, então, esse descumprimento não vai gerar repercussões, então, não se aplica. As medidas de bloqueio, né, porque aí vem aquela questão das advertências, a família advertida, e aí posteriormente vem o bloqueio, então isso também não se aplica. E em relação ao cálculo do fator de operação do Índice de Gestão Descentralizada, que é o IGD, que nós também publicamos uma portaria, né, comunicando que o cálculo do IGD ele se mantém repetindo o que foi pago no ano anterior, certo? Então, são essas as pontuações
que eu acho que são necessárias colocar nesse momento, que não se diz, ela não é favorável à questão da suspensão do pagamento do benefício do beneficiário, do Bolsa Família. É em relação aos procedimentos de gestão e operacionalização, e aí tem envolvimento da assistência social, eu acho que mais da assistência social do que por parte do Ministério da Saúde, certo? Então, eu acho que assim, se tiverem dúvidas em relação a esses ofícios ainda, essa portaria, o ofício e a portaria, a gente vai responder na parte apropriada aí dos chats, de blogs, e é bom ressaltar sempre a questão do público a ser acompanhado, né? Nós sabemos que agora, nesse início de vigência, tem muita mudança de gestão, são novos técnicos, são novos gestores, né? Muitos não têm acesso ou nunca lidaram, não têm familiaridade alguma com o sistema. Então, é importante a gente reforçar qual é o público a ser acompanhado, né? Então, são crianças menores de 7 anos e, como condicionalidade obrigatória, a vigilância nutricional, o calendário vacinal, que isso já foi falado, e as mulheres entre 14 e 44 anos com o cumprimento do pré-natal. Então, o público não obrigatório são mulheres, né, com idade entre 7 e 14 anos, mulheres com idade acima de 44 anos, beneficiários com campo bairro em branco, que a gente vai falar lá na frente, isso, e beneficiárias vindas do arquivo complementar. Sobre a geração do público de acompanhamento, que sempre gera dúvida também, né, sobre os períodos de arquivo, de início do período do registro, quando essas informações vão para a folha de pagamento, quando elas vão para o CAD único. Então, como nós estamos agora na primeira vigência de 2021, o arquivo de carga já se deu, né? Agora em fevereiro, abriu o período de registro para acompanhamento desses beneficiários. E a folha de pagamento, ela fecha lá em dezembro. As informações coletadas pelo CAD único são feitas em novembro. Então, ainda na primeira vigência, o arquivo de carga complementar se dá aqui em abril. A folha de pagamento em relação a esse arquivo de carga complementar se dá em março e as informações coletadas no CAD único são feitas em fevereiro. Em relação à segunda vigência, o início do arquivo de carga é em agosto, para o período de registro de acompanhado. A folha de pagamento fecha em junho e as informações coletadas no CAD único são feitas em maio. Para a segunda, em relação ao arquivo de carga complementar, ela se dá em outubro, o início do período de registro de acompanhamento, a folha de pagamento em setembro e as informações coletadas no CAD único em agosto. Então, a gente sempre segue esse cronograma, ele é habitual, normalmente a gente sempre faz uma tratativa também com o Ministério da Cidadania para fechar essas datas, esse é um cronograma padrão. E aí, agora, em relação ao período de registro e o período de acompanhamento, né, são duas vigências, né, que o programa tem por ano. Então, como falei, agora nós estamos na primeira vigência de 2021, iniciou o período de acompanhamento em janeiro, né, ele vai de janeiro a junho, e aí o período de registro de acompanhamento pelo gestor começa em fevereiro, que abre, né, para fazer o registro do acompanhamento desses beneficiários, e termina em junho. Então, o período do acompanhamento abriu em janeiro e ele vai até junho. O período de registro do acompanhamento desses beneficiários se iniciou em fevereiro e termina em junho. Em relação à segunda vigência, o período vai abrir, né, para acompanhamento em julho e vai fechar em dezembro, e para registro inicia em agosto e também termina em dezembro. Essa também é uma tabela padrão, porque ela está de acordo, né, com dividindo aí o ano para as duas vigências. Sobre as possibilidades de cadastramento no e-gestor. Então, acho que aqui a gente começa a temática principal, que vem aí com muitas dúvidas para todos. Quando a gente fala desse cadastro, a gente está falando do cadastro lá na plataforma do e-gestor, né? Que quem concede esses perfis de cadastro para os técnicos e gestores
normalmente é o gestor da atenção primária no estado ou no município, no caso, no município. Então, ele é o principal ordenador, né? Ele quem vai gerar esses perfis para cadastros dos técnicos municipais e estaduais, para cadastro dos gestores municipais e estaduais, considerando que ele, uma vez que cadastra os técnicos municipais e estaduais, esses técnicos eles não têm permissão para fazer nenhum outro tipo de cadastro para outros, e eles podem também conceder o cadastro para gestores municipais e estaduais, outros técnicos do programa, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. E aí, lembrando que esses gestores e técnicos do programa estaduais, eles somente visualizam os dados no sistema, e os gestores e técnicos municipais, eles podem inserir os dados, né? Então, são os principais responsáveis aí pelo registro e alimentação desses dados no sistema. E aqui a gente sempre vai bater nessa tecla da importância, né, da qualificação, né, da qualidade de registro desses dados no sistema, porque isso implica de forma direta no percentual de cobertura dos dados do Estado, né? Então, uma vez que esses registros são feitos de maneira incorreta, isso invalida, né, os dados no sistema e vai impactar de forma negativa no percentual de cobertura do Estado, do município, dos estados do município. Então, é importante a atenção nesse momento, né? A gente vai fazer aqui um passo a passo, bem, assim, com telas mostrando como funciona isso no sistema, para que vocês possam, então, saber de todo o processo. Então, aqui só para ficar mais claro como é feito esse cadastro lá. O gestor, né, da atenção primária à saúde, ele consegue o acesso por meio de uma senha que é gerada no DICOM, então ele utiliza o CNPJ do fundo estadual ou municipal, e aí ele consegue fazer o cadastro, então, dos demais gestores, né, e cada um com suas especificidades, como foi falado anteriormente. Lembrando que o acesso ao perfil é feito sempre com o CPF do responsável, tá? Então, o gestor da atenção primária é o responsável pelo cadastro inicial dos demais gestores e técnicos. Então, para quem chegou agora, quem é novo, quem está ainda não tem acesso, não sabe, às vezes a gente recebe muita ligação, muitos e-mails, os gestores não sabem nem por onde começar. Então, as nossas orientações são essas, de que procure, então, por meio da senha gerada lá no DICOM, feito por meio do CNPJ, do Fundo Municipal Estadual, procurar esse gestor para que ele, né, às vezes a gente sabe também que os gestores anteriores saem, às vezes não repassam essas informações para os gestores atuais, para quem está entrando, então centralizam muitas informações, isso de fato prejudica o fluxo dos serviços. Então, procurem informações a respeito disso, né, com o gestor, que às vezes é o secretário, ou o prefeito, para que eles possam, então, conceder realizar esses cadastros, né? Isso é muito importante. Isso aí é o ponto inicial do trabalho, né, que envolve cada um, porque uma vez que esse profissional não tem o acesso, ele não consegue fazer absolutamente nada, né? Todo o trabalho ele resume esse registro de dados que são coletados, né, com serviços anteriores, que envolve outros profissionais. Então, essa permissão ela é muito importante. Às vezes, nós sabemos que existe uma dificuldade de comunicação, por vezes, até mesmo em saber quem é esse gestor da atenção primária. Às vezes, os técnicos, os gestores, eles não sabem. Então, entre em contato com as coordenações, com a coordenação referência estadual do programa, para saber que eles possam orientar, né, da melhor forma para que vocês otimizem, então, os fluxos de trabalho. E aí, essa é a tela, né, para vocês se familiarizarem, para quem já conhece, para quem não conhece, é a plataforma do e-gestor, que, né, oferece informações e faz a gestão aí da atenção primária, saúde. Então, nós temos aqui duas formas de acesso a essa plataforma, uma que é o acesso restrito, que é essa que eu faço referência, né, para vocês, e uma outra que é a forma, aqui, essa é a página do BFA,
que é a página que vocês conseguem extrair informações de relatórios públicos, então tem acesso livre. Então, aqui nesse cantinho esquerdo, vocês conseguem acessar várias informações, são dados abertos, né? Vocês conseguem monitorar, às vezes ainda o gestor não tem acesso, mas ele pode entrar aqui, eu vou explicar mais à frente, consegue entrar aqui e estratificar informações referentes ao seu município, ao estado, ou quaisquer outras informações referentes ao programa Bolsa Família. Então, nós temos essas duas formas de acesso, o acesso restrito e essa página que permite, então, o acesso público, né, o acesso livre. Então, como acessar o sistema do programa Bolsa Família Saúde na plataforma e-gestor e realizar o acompanhamento dessas condicionalidades de saúde. Então, uma vez que você tem a permissão, você já tem o seu cadastro, você se depara com essa máscara, né, lá no seu computador. Então, é um ambiente restrito, você vai logar aqui sempre com o seu CPF e a senha, né, concedida, e vai entrar, então, e vai visualizar essa outra máscara. Então, esse é o acesso restrito, né, do gestor ou do técnico municipal. Então, uma vez que você consegue entrar aqui, você vai acessar informações do sistema. Então, tá aqui, ó, gestor do programa municipal, acessar o sistema ou gerenciar usuários, e aí você consegue, então, uma gama de informações. Vamos falar agora sobre as funcionalidades do sistema para cada perfil, porque cada perfil tem uma funcionalidade, tem uma especificidade relacionada a essa funcionalidade. Porque às vezes também a gente vê muito o técnico tem muita dúvida no que diz respeito ao acesso de alguma informação. Então, ele, não consigo inserir tal informação, porque às vezes o acesso dele não permite que essa funcionalidade ocorra. Então, é importante a gente saber que tipo de acesso você pode ter. Às vezes você está como técnico, mas acontece de o gestor conceder um perfil que você possa ter mais opções, não necessariamente, né, assim, às vezes tem gestor que concede a senha da própria gestão, do próprio gestor da atenção primária para monitorar, para gerenciar. Então, a gente vai adentrar nisso com mais clareza, para que vocês não fiquem com dúvidas. Então, essas são as funcionalidades do sistema, de acordo com cada perfil. Então, nós temos aqui, ó, gestores e técnicos estaduais. Quais são as funções pedidas para eles? Eles podem fazer o monitoramento e a avaliação do gerenciamento das funcionalidades realizados no município. O gestor municipal, ele pode, dentro lá do sistema, agrupar os bairros, gerenciar os estabelecimentos de saúde, vincular as famílias aos estabelecimentos de saúde, gerar os mapas, registrar acompanhamentos, gerar relatórios. Os técnicos municipais só podem gerar os mapas de acompanhamento ou registrar os acompanhamentos e gerar os relatórios. O que eu disse anteriormente foi em relação a isso aqui. Então, acontece às vezes de uma pessoa ser técnico municipal, mas ele está trabalhando com uma senha que não é dele. Então, aí, às vezes, vai dar confiança e da relação de trabalho mesmo, porque tem pessoas que concedem o CPF para essa pessoa para que ela possa ter acesso. O que a gente orienta é que cada um, de acordo com a sua especificidade, tenha o seu perfil, né? Para que isso não seja em problemas futuros, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de uma questão de uso de CPF, né? Para acessar o sistema, você vai colocar o seu CPF lá. Então, lembrando aqui, ó, o gestor municipal é aquele que tem mais funcionalidades dentro do sistema, certo? Então, a gente entra já específico agora em cada íconezinho dele, que quer dizer uma funcionalidade. Então, as funções do sistema, né, podem ser acessadas nesse acesso rápido aqui, que onde aparecem esses ícones, ou nessa barra lateral, que é com acesso de perfil do gestor municipal, que permite essas funções. Então, agrupa bairros, gerencia estabelecimentos de saúde, vincula a família, gera mapa, acompanha beneficiário e gera os relatórios. Opa. Em relação às funções do perfil técnico municipal, são essas as funcionalidades permitidas, né? Gerar os mapas de acompanhamento, acompanhar os beneficiários e fazer os relatórios gerenciais. Da mesma forma, o acesso pode ser feito por aqui ou através dessa barra lateral.
E aí a gente entra já nos gerenciadores específicos do sistema do Bolsa Família, que são ferramentas aí com funcionalidades para melhorar as informações, né, de navegação no próprio sistema, facilitando esse acompanhamento, agrupar os bairros, vincular famílias, né, essas funcionalidades elas são atribuídas aos perfis do gestor municipal, então somente vincula família e bairro os gestores municipais. E a gente aqui, ó, somente para o perfil de gestor municipal, agrupamento de bairros, gerenciamento dos estabelecimentos de saúde e vinculação da família. Então, por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque isso gera muitas dúvidas e vocês vão ver isso na prática. Então, na verdade, esse webinário, ele de certa forma, vocês vão ter, assim, é um tutorial de como utilizar ferramentas, né, do sistema, e vocês vão ver que isso é uma questão de prática mesmo, né? Então, vocês precisam mexer no sistema, precisam entrar no sistema, precisam acessar o sistema para ter familiaridade, né? E ter a experiência de mexer, porque quando vocês começarem a mexer, vocês vão descobrir que existem algumas funções, por exemplo, que vocês não têm acesso, então, às vezes, já começou a vigência, nós estamos em abril. Ou seja, os registros, eles já, né, deveriam estar aí a todo vapor. Acontece, às vezes, do técnico ter o acesso de perfil dele, que ele não consegue fazer algumas coisas que são relacionadas às funções específicas dele. Então, às vezes, a gente está perto de fechar a vigência, e aí acontece querer registrar todos os acompanhamentos em junho, e ele não tem o perfil específico para fazer aquilo, entendem? Então, é importante que vocês tenham isso, assim, na verdade, a orientação é estudem o sistema sempre que possível, né? Para saber quais as especificidades que vocês possuem de fato. Porque acontece muito, então às vezes acontece de chegar agora, finalzinho de junho, o sistema ali fica sobrecarregado porque está todo mundo acessando na mesma hora. Então, isso de fato acontece com qualquer sistema, a gente sabe, considerando também que a plataforma do gestor, ela está vinculada a outros sistemas, né, como por exemplo o Sisvan, né, é o programa Academia da Saúde, então tem uma gama de sistemas, né, que também tem outros prazos para cumprir e que no final, né, no caso aqui a gente, no final da segunda vigência, da primeira vigência, em junho, desculpa, existe, então, tem uma sobrecarga porque tem várias pessoas que estão ali entrando quando de fato vocês poderiam fazer isso ao longo da vigência. E aí, dentro da questão de gerenciar das funções específicas aqui, a gente tem o gerenciamento de estabelecimentos de atenção à saúde, que aí foi uma questão muito bem demandada pelo Ronaldo, né, de que isso gera muitas dúvidas. Então, esse gerenciamento dos estabelecimentos de saúde é importante porque, às vezes, a pessoa que está lá fazendo esse monitoramento, ela não consegue visualizar alguns estabelecimentos de saúde, como a gente vai ver agora. Então, o que acontece? Esse gerenciamento ele permite selecionar os estabelecimentos de saúde que não ficarão visíveis, né, na caixinha de seleção do estabelecimento de saúde do sistema. Facilita o trabalho do município no momento de imprimir esses mapas, porque ele vai saber, né, na impressão dos mapas, ele sabe o que tem de estabelecimento de saúde ou não, para poder vincular as famílias. E uma questão muito importante aqui, a relação de estabelecimentos de saúde apresentada, ela é sempre extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CENES, né? Como alguns dizem que NES, CENES, e ela é atualizada mensalmente. Então, o que ocorre com muita frequência, que a gente recebe muita queixa, às vezes, muitas dúvidas. Ah, mas não está aparecendo o estabelecimento de saúde lá no meu mapa, eu gerei, não está aparecendo, o que eu faço? Então, caso o estabelecimento de saúde do seu município não esteja disponível nessa lista, que fica no sistema do BFA, possivelmente ela vai estar como um estabelecimento não visível, ou ainda, né, pode acontecer também de não estar no CENES. Então, quando ela ainda não está no CENES, tudo bem, mas quando ela não está visível aqui, é essa a função aqui de tentar resolver esse problema, aí são vocês, né? Então, a gente precisa seguir o passo a passo aqui para poder disponibilizar e esse AS ficar visível, que é o que a gente vai ver agora.
Então, a ferramenta é essa, vocês vão entrar lá no íconezinho gerenciar o estabelecimento do sistema. E aí, ao clicar em gerenciar estabelecimentos de saúde do sistema, vai aparecer essa tela aqui, né? Selecione os estabelecimentos de saúde para ficarem visíveis. Então, vejam só, aqui em cima, ó, nós temos essa tela com o total de estabelecimentos de saúde no município. Então, nós temos aqui, ó, total 4. Estabelecimentos não visíveis e estabelecimentos visíveis. O que acontece? Esses não visíveis aqui, que foi os que eu mencionei, os que eu mencionei aqui, que acontece muito, pode não estar visível, e aí o que a gente vai fazer? Vai clicar nessa caixinha aqui para selecionar os estabelecimentos de saúde para que eles possam ficar visíveis. Então, quando a gente clica aqui, vai aparecer uma lista dos estabelecimentos que, né, para a gente mudar o status dele de visível para não visível, de não visível para visível. Uma observação importante: os estabelecimentos de saúde que possuem famílias vinculadas, eles não podem ser movidos. Aí, quando acontece isso, a gente tem que utilizar o modo vincular família. Então, só vai entrar lá no gerenciador de vincular família para alterar esse vínculo do estabelecimento de saúde com a família. Então, passando aqui para o slide posterior, quando a gente clicou lá, vai aparecer. Então, aparece aqui uma lista, que é aquela lista que eu falei, que é atualizada pelo CNES. E se não aparece, às vezes pode acontecer dela não estar atualizada. Então, aparece essa lista com todos os estabelecimentos de saúde. Vai selecionar aqui quais os estabelecimentos de saúde que você precisa. Então, agora eu não quero todos, eu quero só 3, quero 4. Então, quantos forem necessários. Selecionou. Vai aparecer essa outra tela. Então, ó, eu selecionei no exemplo, né, 6 estabelecimentos de saúde. Selecionei aqui, eles já vão aparecer num outro box, que é uma outra janelinha, como estabelecimentos visíveis, só que sem famílias vinculadas. Então, é como se eles pudessem ficar, eles aparecem disponíveis, mas ainda não tem nenhuma vinculação de família, certo? Que é isso que a gente vai fazer agora. Então, percebam que aqui em cima já mudou o status. Ó, na tela anterior, eu ainda não tinha esses estabelecimentos como visíveis. Selecionei os estabelecimentos aqui, eles já passaram para essa outra janela como selecionados, eles aparecem aqui no box como estabelecimentos visíveis. E aí, vocês precisam salvar essa seleção. Então, feito isso, a seleção de todos esses estabelecimentos necessários, né, de acordo com a demanda de cada um, ela fica aqui, só que sem a vinculação de família. Então, aqui, como vocês podem observar, eu já tenho um quadro com estabelecimentos de saúde que são visíveis, né? E aí é com isso que, né, que a gente parte da premissa de trabalho aí de cada um, para fazer as vinculações, para fazer o gerenciamento dos estabelecimentos de saúde. Então, deixa eu ver se essa tela aqui tá... é a mesma coisa. Desculpa, essa tela está repetida. E aí, feito isso, é importante salvar sempre essa seleção. Feito isso, vocês podem fazer, conforme o município for vinculando as famílias ao EAS, né, ele já vai, tanto na opção vinculação de famílias, quanto na opção do acompanhamento, os estabelecimentos de saúde migram, né, da tabelinha verde, que aí era sem família vinculada, para essa tabelinha laranja, que passa a ser, então, estabelecimento de saúde visível, sem família vinculada, para a tabela laranja, estabelecimento visível com família vinculada. Então, isso também é importante vocês fazerem essa vinculação, lembrando que, mais uma vez, vocês não conseguem modificar os estabelecimentos de saúde que já têm família vinculada. Isso aqui só serve para aqueles estabelecimentos que não têm família vinculada. Os estabelecimentos que têm, vocês só conseguem fazer no gerenciador de famílias vinculadas, tá? Porque isso sempre gera dúvida. Ah, não consigo desvincular. Nesse gerenciador aqui, não tem como, que ele só vai fazer essa vinculação de estabelecimento sem família vinculada, certo?
Então tá. Então, gente, isso como eu falei, é assim, é uma questão de seguir mesmo passo a passo, né? Não tem assim, não tem muito mistério, não existe nada diferente disso, né, que possa ser feito. Então é uma questão de familiaridade com o sistema, de acesso, né, de saber a sua funcionalidade específica, de saber gerenciar e entrar no sistema e fazer essas etapas conforme, né, demonstrado aí. Então é importante selecionar da forma certa, importante salvar, importante se ater às informações, né? Essas informações pequenas que ficam descritas ali. Então, mas eu não consigo fazer essa, desvincular esse AS da família, não tem como, tem que ir lá no vínculo de família para poder desvincular o estabelecimento de saúde. Então, são informações que estão dentro do próprio sistema e vocês vão, à medida que vocês começarem a mexer no sistema, vocês vão começar a digerir essas informações de melhor forma. E aí a gente entra no fator na questão de gerar os mapas de acompanhamento, né? Então, essa é uma ferramenta de auxílio, né, à busca ativa e à gestão dos beneficiários. São listas impressas, né, que normalmente vocês fazem aí quando começa a vigência, imprime lá o mapa para saber o que que tem, por exemplo, estabelecimento de saúde vinculado, o que que tem de beneficiário, para facilitar o preenchimento também do acompanhamento da rotina. Esses mapas têm algumas informações relacionadas a endereço e identificação, são previamente preenchidas e são enviadas ao Ministério da Cidadania, com base nas informações do Cadastro Único. E esses mapas eles são gerados em formatos, né, ou Excel ou HTML. Todos os mapas que são gerados, eles são codificados, né, individualmente. Então, para cada geração de mapa existe um código. E aí, como é feito isso? Primeiro, somente o perfil de gestor municipal e técnico municipal pode fazer, gerar o mapa de acompanhamento. Então, a página, né, que vocês, quando vão gerar esses mapas aí, visualizam é essa aqui, né, a máscara é essa. Então, ao clicar em gerar mapas de acompanhamento, vai aparecer essa tela, mapa de acompanhamento, escolha uma das opções abaixo. Então, aqui vocês têm as opções. Qual mapa eu quero? Orientações para preenchimento do mapa de acompanhamento? Como imprimir o mapa de acompanhamento? Então, aqui, antes de gerar o mapa, é sempre importante vocês também lerem essas informações para imprimir aqui os mapas, que são esses todos, famílias, mapa de famílias por bairro, mapa de família por estabelecimento de saúde, mapa por unidade familiar. Então, a gente vai passar aqui, tentar passar bem rapidamente aqui, porque, na verdade, não muda muito de um para outro, né? É só questão de vocês fazerem, tentar fazer a seleção correta aqui e lembrando sempre do formato aqui de geração dos mapas, né? Então, importante, sempre, antes de gerar o mapa, leiam as informações, leiam as orientações, né, de como fazer, seguir esse passo. Então, tá aqui, é isso aqui. Essa telinha que aparece quando vocês clicam, né, para o passo a passo para a impressão do mapa de acompanhamento, né, só para vocês se familiarizarem quando puderem abrir. Essas aqui são as orientações para o preenchimento do mapa, então tem aqui orientações em relação à identificação dos campos, leia com atenção as orientações aqui em relação a todos, ó, o que é preenchimento obrigatório para criança, para gestante, o que deve conter. Então, isso aqui essas informações são informações fundamentais para que vocês tenham qualidade no registro que vocês estão fazendo, porque uma vez que qualquer desses dados aqui não são considerados, né, vocês invalidam esses registros, invalidam as informações que são necessárias e que isso, como eu já falei, vai impactar de forma negativa aí no percentual de cobertura. Então, é importante que vocês leiam, sigam todos esses passos aqui conforme descrito, né? Essas informações, elas estão disponíveis na página, vocês conseguem acessar todas as informações aqui a qualquer tempo, né? E nós temos aqui também os motivos de descumprimento. Aqui está bem pequenininho, mas eu vou entrar um por um para a gente poder ver, né? Na verdade, agora a gente não vai utilizar muito esses motivos de descumprimento, considerando aí a questão de não haver nenhuma repercussão, né? Como já foi dito lá inicialmente, esclarecimento ao ofício, mas isso aqui é fundamental
para o trabalho de vocês também, tá? Porque uma vez que esses descumprimentos também não são colocados de forma correta, vocês acabam invalidando, né, os dados, por exemplo, de uma gestante, de uma criança, né, que está em questão de condicionalidade obrigatória. Então, os campos de preenchimento do mapa, né, de acompanhamento são esses, tem preencher o NIS, Cartão Nacional de Saúde, data de nascimento, a data de acompanhamento, a ocorrência identificada, não acompanhamento, que quando não acompanha também deve ser colocado, peso e estatura, se for criança, ocorrência identificada, a informação nutricional, se for criança, vacinação, se gestante, informação gestacional, né? Se realizou o pré-natal, a data de última menstruação também muito importante, código familiar, endereço, estabelecimento de saúde, profissional, e agora nós incluímos, então, aqui o cartão nacional de saúde. As orientações, né, para preenchimento, como eu coloquei naquela página lá grandona, esse aqui a gente eu coloquei aqui um por um para que vocês visualizassem melhor, mas são todas as informações obrigatórias, o passo a passo, né, de cada um também. Aqui as orientações para preenchimento do mapa das tabelas de justificativa, né, de não cumprimento, então aqui do não acompanhamento. Então, para todos os beneficiários, né, tem os motivos de não acompanhamento, que são esses. Então, às vezes foi lá o profissional, o ACS, então não motivo de não acompanhamento, vai colocar lá as opções que estão aqui. Se o beneficiário é ausente, o beneficiário não faz parte da família, não reside no endereço, mudou de município, faleceu, endereço incorreto, inexistente. Esses são os motivos de descumprimento das informações nutricionais. Então, isso aqui se aplica, muito importante saber, para as crianças, né, que é como dado obrigatório de condicionalidade. Então, aqui, ó, somente para os beneficiários crianças menores de 7 anos. Então, quais são os motivos, né, de descumprimento? As condições de saúde que impedem a ida ao UBS, fatos que impedem deslocamento. Então, são todos esses motivos aqui que devem ser colocados lá na quando o profissional está fazendo o registro, certo? Eu não vou entrar em um por um, porque são vários dados e a gente está levando em consideração a questão do tempo, aí as perguntas eu vou respondê-las à medida em que surgirem. Em relação aos motivos de descumprimento de pré-natal, então isso aqui é somente para as beneficiárias gestantes, né? Também são todas as condições de saúde, horário de atendimento inviável, falta de oferta de serviço de pré-natal. Então aqui também constam todos os motivos de descumprimento, né? Daquele acompanhamento. Esse é um mapa, então vocês, como resultado disso, né, a carinha do mapa é essa daqui, o modelo gerado em Excel, né, para todos os mapas. Aqui eu não consigo ver, eu queria mostrar para vocês quando tem o código, mas tá aqui quando ele é gerado, então às vezes o município quer gerar um mapa em branco, né, para poder trabalhar, enfim, aí varia de acordo com o interesse de cada um. E eu também vou falar isso mais à frente, a importância, né? Às vezes tem município, quando é de maior porte ou de menor porte, dependendo, ele faz, gera o mapa em branco antes ou gera depois para vincular a família, estabelecimento de saúde. Mas esse aqui essa é a carinha do mapa. E aí a gente vai entrar agora, então, em cada um desses aqui, vocês vão ver que não muda muito de um para outro, né? São 9 tipos de mapas. Então, a gente começa pelo mapa de famílias por bairro. Então, você vai selecionar lá, eu quero gerar o mapa de família por bairro. Em seguida, vai selecionar o bairro, né, o logrador, se necessário, a situação do acompanhamento. Então, importante aqui embaixo, selecionou o tipo de mapa, vai selecionar o bairro, o logradouro e a situação do acompanhamento. Então, quem é que eu quero acompanhar aqui? Indivíduos a serem acompanhados, indivíduos não acompanhados, todos os indivíduos, então vai de acordo com a demanda. E aí continua, após selecionar as opções, clique em gerar mapa. Então, selecionou todas essas informações aqui, ó, selecionei o bairro, selecionei o logrador, se possível, o tipo aqui, todos os indivíduos, vou gerar o mapa, considerando aqui que todo mundo já visualizou isso, já leu, já preencheu direitinho, então aqui eu vou gerar meu mapa.
Gerou mapa, ele aparece, ele sempre baixa essa planilhazinha, né, que tá um arquivo em Excel. Aí, quando baixa o arquivo, você já pode abrir esse arquivo. Então, ele sempre, né, atribui o arquivo em Excel, vai clicar no sim para continuar. Então, o formato de arquivo, extensão, ele sempre diz, coloca essa mensagenzinha, você vai clicar em sim e ele vai, então, abrir o arquivo. E aí, esse formato aqui, o tipo de mapa irá diferenciar os mapas gerados de acordo com os filtros disponíveis, né? Como eu falei anteriormente lá para aqueles 9 tipos de bairro. De mapa, desculpa. Então, esse aqui o código que eu falei, cada mapa ele tem um código individual, então cada vez que gera um mapa, ele é estratificado com o mapa, então tem a data, mapa gerado em tal dia, código do mapa tal. Aí, atenção, né? Os beneficiários que tenham o Cartão Nacional de Saúde na base do sistema do Bolsa Família já vão, esse número ele já vai diretamente para o mapa, né? Então apresenta o número já preenchido no mapa gerado. Já ocorre, essa é a novidade, porque antigamente a gente não tinha isso. Então, aquele beneficiário, aquele indivíduo que já tem o número do Cartão Nacional de Saúde, quando você gera o mapa, o número dele já consta lá nesse mapa. E aí a gente vai agora para o outro tipo de mapa, que é o mapa de família por estabelecimento de saúde, que também é o mesmo procedimento. Vão selecionar o tipo, né? O estabelecimento, mapa de família por estabelecimento de atenção à saúde, seleciona aqui, vai selecionar o profissional, se necessário, né? Às vezes acontece de não colocar aqui a seleção do profissional, seleciona a situação do acompanhamento, né? Então, se todos os indivíduos, no caso, e vai na opção gerar mapa. Mesma coisa, ele clicou em gerar mapa, ele baixa o arquivo, vocês vão clicar lá para abrir o arquivo, confirmar a abertura. É o mesmo procedimento, aí ele gera um mapinha como esse aqui, só que em relação às famílias por estabelecimento de atenção à saúde, tá? Eu não vou colocar um por um aqui, mas a cara dele, gerada, é a mesma desse aqui. E aí, a gente tem por famílias, por unidade familiar, você vai clicar lá em unidade familiar, seleciona, vai selecionar mapa por unidade familiar, informar o NIS, né? Aqui o número de identificação social, e selecionar gerar mapa. Aí a mesma coisa, ele clica, gera o mapa, abre lá o arquivinho Excel, ele gera outro mapa com outra codificação, certo? Mapa por família, mapa de família com campo bairro em branco. Mesma coisa, seleciona a situação do acompanhamento. Então, se eu quero aqui todos os indivíduos a serem acompanhados, não acompanhados, com motivo de não acompanhamento, vai selecionar lá qual é a demanda, clica em gerar mapa, vai abrir, vai baixar o arquivo em Excel, seleciona sim para abrir o arquivo, e ele abre o mapa com uma codificação para esse mapa. Mapa de famílias não vinculadas a estabelecimentos de saúde. Seleciona a opção mapa de famílias não vinculado ao ES, seleciona o bairro, logradouro, se possível, e a situação de acompanhamento. Então, vocês percebam que isso aqui é bem parecido com o primeiro mapa de família por bairro, né? Vai clicar na opção gerar mapa, vai baixar o arquivo em Excel, abriu, confirma, ele gera o mapa também com uma codificação específica. Mapa de família com mulher vinda, né, do arquivo complementar. Então, seleciona o mapa de famílias com mulheres vindas no arquivo complementar, que é o acompanhamento não obrigatório. A situação de acompanhamento, seleciona a opção gerar mapa, mesma coisa. Ele abre o arquivo, seleciona sim, e ele também extrai um mapa com uma codificação específica. Famílias, mapa de famílias quilombolas. Seleciona a opção mapa família quilombolas, a situação de acompanhamento, gerar mapa. Ele gera o arquivo, abre o arquivo, gera o mapa com uma codificação específica. E para família indígena, a mesma coisa. Mapa de família indígenas, seleciona a etnia, aqui no caso, né? Aqui o diferencial que vai aparecer, selecione a situação de acompanhamento e a opção de gerar o mapa.
Então, isso aqui é atenção também, né? Um mapa por código, que já foi falado. Então, quando você quer gerar só um mapa por código, seleciona lá essa opção, e considerando as mesmas orientações, né? De orientações para preenchimento, orientação para acompanhamento. E aí, nesse formato, né, ao gerar os mapas em HTML, aparecerá no canto inferior da página o link para a página na internet, que é aqui, quando você não gera ele em Excel. Então, ele aparece aqui no cantinho, né? Ó, nesse formato, vocês poderão salvar o mapa para software, library ou Office, ou realizar a impressão direta no navegador, se não for gerado em Excel, tá? Essa é só uma diferença que ele aparece aqui um arquivo no cantinho como link. E aí as sugestões que eu falei aqui, ó, para os municípios de grande porte, podem, né, é uma sugestão, né, eles podem imprimir os mapas de acompanhamento por bairro e fazer a vinculação ao estabelecimento no acompanhamento do beneficiário. E para aqueles municípios de médio e pequeno porte, eles podem fazer a vinculação ao estabelecimento de saúde antes de imprimir os mapas de acompanhamento e imprimir os mapas por estabelecimento de saúde, tá? Isso é uma sugestão, não quer dizer que seja uma questão obrigatória. Cada município trabalha conforme achar mais interessante, né? Mas tem, assim, a gente sempre faz sugestões e funciona bem, certo? Porque aqui fica mais fácil para o município de médio porte fazer a vinculação antes, né? Considerando que é um município pequeno, então ele pode fazer as vinculações aos estabelecimentos antes, ele imprime esses mapas, né? E depois vai imprimir os mapas para o estabelecimento de saúde, né? Contrário dos municípios grandes, porque imagina a quantidade de estabelecimentos de saúde que é ofertada aí, né? Que aparece na lista. Em relação à concessão do benefício variável gestante. Então, antes de tudo, assim, o que a gente tem que considerar? E essa é uma questão muito importante, que às vezes assim, a gente tem muito problema com relação às gestantes, porque o que acontece? O objetivo do BVG é, de fato, aumentar a proteção nessa mãe, o bebê durante a gestação, melhorar as condições, né, de vida dessa família, a renda familiar, promovendo maior atenção a essa fase essencial, né, para a mãe e para o bebê. E essa mulher, como é que ela tem uma especificidade de elegibilidade, né, para o benefício? Então, elas são identificadas. O que acontece? Às vezes o município tem uma certa dificuldade de fazer essa identificação no próprio registro até. Então, às vezes a gente recebe informações assim, a gente trabalha com uma ouvidoria do Ministério da Cidadania, porque o Ministério da Cidadania também é uma parceria, né, em relação à identificação dessas mulheres gestantes. Então, às vezes a gente tem que fazer algumas consultas para saber o que aconteceu. Assim, a gente recebe algumas listas, né, com mulheres que não são identificadas, porque esses registros, às vezes, eles não entraram no tempo certo, ou seja, no tempo de vigência, ou seja, então todas as mulheres que são elegíveis são aquelas mulheres que tiveram acompanhamento de pré-natal nesta vigência, né, ou até o final dela. Acontece, às vezes, que uma identificada, ainda está gestante, e ela não foi identificada, ou às vezes é identificada de forma correta, ou às vezes é registrada com. A gente recebe muito registro também faz uma associação, às vezes entra com registro de um NIS de uma pessoa que não é ela, às vezes é um homem. É importante a gente observar essa questão do benefício variável gestante, né? Então, esse é um direito, né, das mulheres, e que tem gerado assim muita polêmica, muita discussão, uma vez que nós vivenciamos um momento assim extremamente impactante, né, do ponto de vista socioeconômico. Então imagine o quanto é importante para uma família em situação de pobreza e de extrema pobreza, uma mulher estando na condição de gestante, ter acesso a esse recurso financeiro. Então, observe que isso tem gerado assim muitos problemas e às vezes os municípios eles fazem contato em relação a essa questão, mas é muito prático, muito simples. Isso está relacionado à questão do registro
da última data da menstruação, ou seja, a precocidade na identificação da mulher gestante, ela é fundamental para que essa gravidez seja registrada, a mulher tenha acesso ao pré-natal, mas que também tenha acesso a esse recurso financeiro. Me corrija, Ludmila, se eu estiver equivocado, mas é em torno de 9 parcelas de R$ 41, né? Então, imagine que a partir do momento que é registrada essa gravidez no sistema, ela começa a receber esse recurso. E num momento como esse, né, onde nós temos um quadro socioeconômico extremamente preocupante do ponto de vista das vulnerabilidades que estão aí colocadas e agravadas pela situação da pandemia, é fundamental que esta mulher ela tenha acesso a esse recurso financeiro. Não só o benefício variável gestante, mas também o benefício variável à nutriz, né, que é um importante recurso que ela tem acesso e muitas vezes os municípios ficam preocupados, porque nós sabemos que em muitos municípios, isso já aconteceu aqui em Sergipe, de um grupo de mulheres se reunirem e irem para a prefeitura pedir providências, reclamar o seu direito, exigir e pedir para que tenha acesso a esse recurso financeiro. Então, é importante que o município observe, né, e o quanto antes que essas mulheres beneficiárias, uma vez identificadas como gestantes, elas vão ter a oportunidade de ter o seu acompanhamento em relação ao seu pré-natal, que isso é fundamental em relação aos nossos indicadores de mortalidade materna, né, infantil, e também no momento como este de pandemia, que ela tem acesso a esse recurso financeiro que é tão necessário e tão importante, né, para que ela consiga minimizar, né, as consequências em relação ao acesso, né, ao alimento ou até mesmo aos vestuários, né, da sua criança, o seu enxoval. Ok, Ludmila? Ok, isso foi bem pontuado pelo Ronaldo, é uma realidade, assim, e é uma coisa muito recorrente, principalmente em relação a esse público, porque o que que acontece? Além de ser, né, a gestante, às vezes acontece muito dela ser identificada, às vezes ela é identificada quando já até teve o bebê, né? Então a gente tem recebe algumas informações, assim, chega a ser denúncia, né? A gente recebe listas da ouvidoria, como quem diz assim, olha, o que está acontecendo? Essas mulheres aqui, elas são gestantes, são elegíveis, elas não estão recebendo benefício. E aí, quando a gente vai fazer uma consulta a alguns outros sistemas para saber o que de fato, né, implicou nesse não registro, a gente vê que existe uma série de coisas aí, principalmente relacionadas a erros de registros, né? Então, o que acontece? Às vezes não registrou a DUM, que é a data da última menstruação. Então, se não tem esse registro, não tem como a gente identificar que aquela mulher está, né? Não aparece que ela é gestante se não tem a DUM. Né? Como eu falei, como eu estava falando, às vezes acontece dela vir lá com um identificador que é de um homem, então, ou o contrário também acontece muito. Então, aí são coisas que precisam ser corrigidas, mas são corrigidas de que forma? Tudo envolve sistema, e isso leva um certo tempo, né? Porque a gente precisa verificar isso com o Ministério da Cidadania, para ver se de fato são mulheres que estão gestantes, se elas estão elegíveis a receber o benefício. Então, é muito importante, na hora em que o profissional vai fazer esse registro, ele se ater às informações ali contidas para que seja feito da maneira correta e minimize, né, esse erro, certo? Então, assim, às vezes acontece também da gestante ser identificada já com 9, 8 meses, e aí vem a preocupação, mas aí ela vai receber, não vai receber? Ela recebe todo o retroativo, né, referente aí a essas 9 parcelas, referentes ao benefício, sim. E aí, explicando para vocês aqui, então, como que é o fluxo de concessão desse benefício, né? Como é que ele ocorre? Então, é aí no município, né, no estabelecimento de saúde que ocorre, então, o acolhimento dessas mulheres gestantes identificadas, né? Elas
partindo da premissa aí de um registro correto da consulta de pré-natal realizado. Então, se ela é beneficiária do programa, sim, esse registro é feito no sistema do programa Bolsa Família na Saúde, lá na plataforma do gestor. Então, a base de dados vai ser alimentada lá por esse profissional, né, que é responsável por fazer a alimentação dos dados na plataforma. Nós recebemos essas informações, o Ministério da Saúde consolida, então, por exemplo, ao final de cada vigência, nosso papel é fazer essa consolidação, né? E aí transferir essa consolidação das gestantes identificadas. Agora, a transferência, a integração com o CIS pré-natal não ocorre mais, agora ele só se atém a serviços de média e alta complexidade para as gestantes. Então, mas de toda forma, a gente consolida as informações e encaminha essas informações para o Ministério da Cidadania, que vai fazer o recebimento, a identificação correta e analisar as possibilidades de concessão do benefício variável a essa gestante. Então, o Ministério da Cidadania vai validar essas informações, né? Se estiver ok. Lembrando que o programa Bolsa Família possui limite máximo de 5 beneficiários variáveis por família. Então, se ultrapassar essa quantidade de beneficiários por família, por exemplo, entrou essa gestante aqui, mas naquela família ali ela já está no limite máximo, ela não entra nessa aqui, ou a não ser que saia um, então, mas aí se ultrapassar o limite de 5 benefícios variáveis por família, não entra. Então, tem que ver essa questão também do limite por família. Mas estando ok, ela tem, então, a concessão do benefício em até 3 meses. Aí, outra dúvida, o que acontece? Nós recebemos muitos questionamentos assim, mas a gestante já foi identificada agora, fez consulta de pré-natal semana passada, mas ela não recebeu ainda esse mês. O que acontece? Tem a questão do tempo, do prazo, né? Então, em até 3 meses, ela tem aí a concessão do benefício, né? E o recebimento do BVG. Então, tem essa questão do prazo também a ser considerada, porque às vezes a gente recebe muito questionamento, né, de tempo em relação à identificação dessa gestante, que normalmente gera aí, um período assim, de 45 a 60 dias. Tá? Mas se tiver tudo ok dentro desse fluxo aqui, ela responder, né, a todo o contexto solicitado de informações corretas e se de fato ela se passa por essa análise, né, e ela é validada, ok, ela recebe então o benefício, essas 9 parcelas aí, e posteriormente pode, né, receber o benefício Nutris. E aí a gente entra, como eu falei, Ronaldo, a gente já entra então agora no acompanhamento de famílias indígenas, aldeadas e quilombolas, e eu acho que a gente passa para o acompanhamento, o fluxo, e aí consegue parar no tempo para fazer os questionamentos, tudo bem? Então tá. Em relação às famílias indígenas, né, aldeadas e quilombolas, que são duas... considerando um público de situação de maior vulnerabilidade também de povos e comunidades tradicionais, tem que ter um olhar atento, específico também às peculiaridades, né, às especificidades desse público. Então, é possível identificar também quais são essas famílias, né, beneficiárias. Eu também vou mostrar para vocês como acontece esse fluxo de identificação. Importante que os gestores e profissionais, né, de saúde da atenção primária dos municípios, eles precisam, né, ter essa articulação, porque os indígenas, eles são, muitas vezes, são identificados no município, mas existem os distritos sanitários especiais indígenas, que são os DICEIs, que também fazem, né, com seus polos aí base, as identificações desse público, do público indígena, né, em específico, com as equipes multidisciplinares de saúde. Então, é importante também que haja o envolvimento dessas equipes, né, e a circulação nos DICEIs, para que haja, então, para que ocorra, né, o atendimento aqui a essa população específica. E aí, como é feito o fluxo? Então, como eu falei, o fluxo ele pode acontecer de 2 formas. O indígena, ele é identificado tanto no município, então ele é acolhido ali na identificação no cadastro único, e nos distritos sanitários especiais indígenas. Então,
Quando ocorre essa identificação no G6, tem um registro, né, de acompanhamento aqui, que normalmente o recebimento, existe um polo base, né, de atendimento indígena aqui nesses distritos indígenas, que eles já recebem, então, todas as informações, eles já recebem um mapa de acompanhamento com todos, uma lista com todos os beneficiários indígenas, né, e aí essas informações são encaminhadas para essa equipe multidisciplinar de saúde indígena, certo? Que faz, então, toda a aceitação aqui. Quando o indígena ele é acolhido, né, identificado aqui no cadastro único, então faz-se esse registro, né, e aí de acordo com a etnia, então tem o povo indígena pertencente, terra, reserva indígena, reside na terra, eles fazem essas especificações aqui. Essas informações são registradas e, de igual forma, elas são encaminhadas ao Ministério da Cidadania. Então, o Ministério da Cidadania recebe essas informações, existe uma consolidação dessas informações aqui por parte da equipe do Ministério da Saúde, e aí a gente faz, então, a transferência desse consolidado de informações, né, dos indígenas identificados. Aí eles passam, então, como identificados do programa, né, então, beneficiários indígenas do programa Bolsa Família. E aí, essas informações, né, geradas como beneficiários aqui, elas são encaminhadas para os gestores e técnicos municipais que vão gerar, uma vez que eles têm acesso ao sistema, eles conseguem gerar os mapas de acompanhamento desse público específico aqui, e aí esses mapas são encaminhados para os gestores e técnicos municipais e o recebimento aqui no mapa, a integração ocorre das duas formas, existe essa integração de recebimento aqui do mapa para identificação, então, desses beneficiários, certo? Mas é importante, então, que vocês entendam que essa identificação aqui, a gente precisa ver também qual é a realidade aí do Estado, né, em relação ao público indígena quilombola, e de igual forma, também eles atendem à questão da condicionalidade obrigatória para os públicos relacionados a crianças e gestantes. Então, da mesma forma, o público é identificado e se eles têm lá as crianças menores, né, de 7 anos e as gestantes indígenas, elas precisam também, para atender as condicionalidades obrigatórias, fazer o acompanhamento de pré-natal, as crianças atenderem a questão de coleta de dados antropométricos e cobertura de situação vacinal, certo? Mas é importante fazer essa diferença de identificação, que tanto pode ser nos G6 quanto no cadastro único, e aí ele fazendo esse registro de etnias, e aí os mapas são gerados e disponibilizados aqui para conferência, então, de quem é beneficiário ou não.